O texto a seguir pode soar polêmico, mas é baseado na palavra de Deus. A intenção não é gerar dúvidas, mas abrir os nossos olhos. E como é um assunto forte e profundo, eu não vou me preocupar em ser breve. Esse vídeo não vai ficar na média dos outros de 70 ou 80 segundos. Talvez ele dure alguns minutinhos, mas eu creio que cada minuto vai valer a pena. Nesse vídeo vamos falar de João Batista. E falar de João Batista é complicado, porque crescemos ouvindo que ele foi um herói, um mártir, um exemplo de fé, mas quando olhamos com mais atenção, vemos que talvez não seja bem assim. E isso pode soar estranho, até desconfortável, mas é justamente aí que a Bíblia nos confronta. João Batista, de fato, foi um marco na história. Depois de séculos de silêncio, Deus voltou a falar com a humanidade por meio dele. João pregava arrependimento sem medo, sem apego à tradição. Ele sabia, não era o Cristo, era apenas o precursor. Até o batismo de Jesus, não há críticas contra João. Mas depois disso, as coisas mudam. Ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", falando de Jesus. Era o momento de João se posicionar e dizer: "A partir de agora, eu e meus discípulos seremos discípulos de Jesus." Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, João seguiu sua liderança paralela, a ponto de até seus discípulos questionarem Jesus sobre o jejum. É verdade que João chegou a declarar: "Importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua." Mas olhando para o que a Bíblia narra, parece que essa frase ficou só num discurso bonito. Certa vez, João viu Jesus passando e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então 2 de seus discípulos foram seguir Jesus. E por que João também não foi? Parece que João não queria deixar de ser um líder para ser apenas mais um liderado. E quando João é preso, manda perguntar a Jesus: "És tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro?" Como se dissesse: "Se você é o Cristo, aquele de quem preguei, aquele que falei que é mais poderoso que eu, por que não me tira daqui?" Mas Jesus não responde com sim ou não: "Eu sou o Cristo" ou "Eu não sou o Cristo." Jesus aponta para as obras. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não precisava provar nada para João falando. As suas obras falavam por si. As Escrituras estavam se cumprindo diante dos olhos de todos, mas João já não percebia. Jesus tinha poder para livrar João da prisão? Claro que sim. Mais tarde fez isso com Pedro, com Paulo e Silas. Mas por que libertar João se ele já não era mais um colaborador, mas sim um concorrente? João de fato perdeu a cabeça. João foi fiel até certo ponto, mas parou. Cumpriu seu papel de precursor impecavelmente, mas não deu o próximo passo, que era ser um seguidor, um discípulo de Jesus. E esse é o perigo: começar bem e terminar sem entrar na realidade do reino. E a frase de Jesus sobre João, que muitos leem como elogio, pode ser na verdade um alerta. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aos olhos humanos, ninguém foi mais decidido, mais ousado, mais firme que João, mas todas essas eram características naturais, humanas. Muitas pessoas são assim sem nem mesmo conhecer a Cristo, mas Jesus deixou claro: o menor no reino é maior que João. Isso nos leva a refletir: será que João estará na manifestação do reino? A salvação é pela graça, disso não temos dúvida, mas o reino dos céus é para os vencedores, para os que permanecem até o fim, para os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Não estou falando que João não foi salvo, longe de mim falar isso, mas também não ouso dizer que João receberá o galardão dos vencedores. Se até o menor no reino dos céus, se até o menor dos vencedores é maior que João, então talvez esse seja um alerta para nós. Não basta começar bem, é preciso avançar até o fim com Cristo. E aqui está a pergunta que fica: você prefere ser grande aos olhos dos homens e ficar fora do reino de Jesus? Ou prefere até mesmo ser taxado de pequeno aos olhos do mundo e pela graça estar no reino de Cristo? Porque quem me dera se ao menos eu for contado entre esses menores, mas no reino dos vencedores.